Você está ouvindo Bom Dia Manaim. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 8h05, 8h05, horário de Brasília. Muito obrigado a você que acompanha a nossa programação. Lembrando a você que estamos também via Embratel para todo o Brasil, pelo canal 126, né? E também pelo canal 381. Você que tem uma parabólica aí na sua casa, né? Aquela parabólica, não é aquela parabólica grandona, é a menorzinha, né? Você vai poder capturar o nosso sinal e você vai poder ver pela TV Manaim, canal 126, ou ouvir pela Rádio Manaim, canal 381. Também estamos no YouTube, olha que coisa boa, também pelo YouTube você está podendo acompanhar por aplicativo celular, pela rede mundial de computadores e também pela frequência 100,3 em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira e mais de 200 municípios mineiros acompanhando aqui a nossa programação. Conforme eu havia anunciado, nós toda quarta-feira temos o quadro Chamados para Servir. E hoje não vai ser diferente. Estamos recebendo aqui um casal de irmãos. Os irmãos já estão vendo pela TV Manaim. Não é segredo mais, todo mundo está vendo. Aqui o nosso querido pastor João Braga, ou João Carlos Braga, ou João, enfim, pastor Braga. E também, e hoje com a sua esposa, a irmã Bárbara, está aqui conosco. E nós vamos conversar um pouquinho com esse casal. Falar um pouquinho sobre a vida deles. O pastor João já esteve aqui no Chamados para Servir, contando a experiência do chamado dele, né? Como Jesus o encontrou, como ele encontrou a Bárbara, enfim. E agora nós vamos saber o outro lado da história, né? Que a irmã Bárbara está aqui conosco aqui. Mas vamos fazer tudo direitinho? Vamos abrir então a vinheta, solta a vinheta aí. A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Seja bem-vindo, pastor João Carlos Braga, mais uma vez conosco. Esteve aqui ontem, está aqui hoje novamente conosco, né, pastor? Mas agora, numa outra posição de entrevistado agora. Vamos conversar um pouquinho sobre a história desse casal, João Carlos Braga e a irmã Bárbara. É verdade, Kleber. Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e dizer que essa é a posição mais difícil. A posição de entrevistador, de melhor, saber das experiências dos outros irmãos é mais fácil, né? Da nossa fica um pouquinho mais difícil, mas que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, possa ser uma grande bênção para todos os nossos ouvintes. Amém. O irmão está perguntando assim, Kleber, o pastor João, o pastor Carioca? É ele mesmo. O pastor Carioca. Pode ser, de Belém, Pará, né? Eu nasci no Pará, mas sou criado no Rio de Janeiro. Tem dupla cidadania. Isso. Pronto. E agora, capixaba de coração. Ai, meu Deus do céu. E conosco pela primeira vez aqui no nosso estúdio aqui, no Chamados para Servir, a irmã Bárbara está conosco. Isso. Irmã Bárbara, é uma alegria para nós e receber a irmã aqui. Obrigado, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco nessa manhã. Kleber, a paz do Senhor a todos os irmãos, de perto, de longe, ouvintes aqui da Rádio Manaim. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa história, né? Mas é um pouco mais difícil para a gente. Eu até estava comentando com o pessoal antes que é mais fácil falar no Manaim, às vezes para 1000 crianças, do que estar aqui diante desse microfone. Mas espero que seja uma bênção aí esse nosso encontro. Não, certamente. Irmã Bárbara, para que a gente possa entender um pouquinho, a irmã já veio de uma família religiosa, cristã, ou não? O meu encontro com Jesus se deu lá na infância, né? Através dos meus avós maternos, que eram evangélicos, e
se encontravam, fazenda, né? Cavalo, essas coisas. Mas quando eles se encontravam, chegava aquela hora que ele botava todo mundo sentado. Ela diz que era uma Bíblia enorme, eu acho que porque eles eram crianças, né? A Bíblia parecia grande, né? E ali ele contava, e os tempos passam, e hoje vários desses que ele tinha essa prática, hoje estão na igreja, e especialmente na igreja que está em Maranata. Isso aqui é interessante, né? Que a experiência do Senhor, da família dela. Né? Irmã Bárbara, o pastor João contou uma história aqui para nós. Certa vez, as irmãs estavam no Manaim, do Miss Martins. Ele gosta dessa história. Foi do Miss Martins ou foi... Cachoeira de Macacu. Cachoeira de Macacu. Uhum. E aí, a irmã estava nessa... Era jovem, né? Mais jovem, com as outras colegas, e ele falando sobre assunto de namoro, casamento, noivado. Assunto de jovem, né? Assunto de jovem. Não é verdade? Mas o assunto era, meu Deus, como tá difícil arranjar, né? Um servo de Deus comprometido com a palavra. E aí veio uma pessoa e deu uma palavra. Na Como verdade, foi essa história mesmo? Na verdade, Kleber, a gente conversava assim, dos nossos sonhos, como que a gente queria os nossos maridos. Cada um expressava. Aí eu queria alto, eu queria louro, eu queria... Aí, falando, né, das características até físicas. E aí uma irmã, muito sabiamente, se aproximou da gente e falou assim, olha, vocês estão buscando errado, orando errado pelos seus futuros maridos. Aí eu liguei logo a antena, né? Falei, qual é o jeito certo? Qual é o jeito certo? Porque eu quero essa bênção. Aí ela falou assim, não, vocês têm que orar por aquele que precisa das orações, da ajuda de vocês para o trabalho na igreja. Vocês estão orando por aspectos físicos, louro, alto, moreno, cada um. Aí eu fiquei com aquilo no coração, aí comecei a orar, Senhor, cadê o varão que precisa de mim? Das minhas orações, da minha ajuda, da minha cooperação, para que ele cresça nesta igreja. Aí comecei a orar dessa forma, esqueci a questão, né? Física. Ainda bem, né? Esqueci, não. Foquei as minhas orações assim. Ele já deve estar em algum lugar por aí precisando de mim, precisando da minha oração. E aí, pouco tempo depois, conheci essa maravilha. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, já, né? E aí ele se aproximou de mim na igreja e tudo. E no início, eu não sabia, né? A gente não... Foi aquela amizade inicial, jovens e tudo. Mas aí houve uma investida dos jovens em nos aproximar. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Aí né? todos os jovens, vamos... Aí a gente saía para comer uma pizza, aquela coisa toda de juventude. E sempre tinha um lugarzinho do lado dele, me aguardando. Eu estranhava aquilo, sempre. Toda pizza é sempre no mesmo lugar, sempre. E aí a gente iniciou uma conversa, uma amizade e tudo. Ele sempre com as histórias de mar, né? Aquelas coisas interessantes, muito, né? Viajava muito. E aí, até que começou, eu trabalhava no Manaim de Cachoeira de Macacu, e todo mundo comentando. Bárbara, eu soube que você está namorando e tudo. Falei, eu namorando? Não. Aí eu cheguei para ele, falei assim, João, nós tá começando a ter um zoom de que a gente está namorando. Não tô achando isso muito bom. Aí ele, eu gostaria tanto que isso fosse verdade. Aí daí em diante começamos a pensar num namoro, né? Como a gente fazia antigamente, a gente tinha que orar, não sei quantos dias, o pastor, né? Hoje não sei como é que tá isso, mas antigamente era assim, nós já orávamos para depois consultar, para depois conversar com o pastor e aí iniciar o nosso namoro. Estamos aí... Já há quantos anos? Já? Quanto tempo, hein? Casados? De casados, 33. 33. 33 anos. Olha que coisa. Mas de namoro, noivado, vamos botar aí uns 35. Isso aí, 35, exatamente. Mais ou menos isso, né? 35 anos. E muitas experiências nesses 35 anos de relacionamento. Aliás, o pastor João contou aqui, quando ele viajava muito, a senhora falou sobre isso, e ele também falou sobre isso.
Viajava muito, ia pra Coreia, pra China, pra Índia, pra tudo quanto é lugar aí, né? Que a profissão dele, né? É no navio, não é isso? E a irmã teve uma participação, uma contribuição fundamental para que ele pudesse se alimentar. Que hoje é mais fácil, né? YouTube. Com celular, você, em qualquer parte do mundo, você acessa os cultos das igrejas. Mas naquela época não tinha. Não. O nosso namoro, ele foi por carta, praticamente. É mesmo? Porque ele embarcava e a gente tinha pouco tempo de convivência quando ele estava em terra. Mas eu me preocupava muito com a questão de alimento espiritual dele, né? E aí eu tinha a prática de anotar os cultos, as mensagens. Anotava as mensagens, os estudos, as aulas de Manaim, eu anotava tudo. E as minhas cartas eram as mensagens, praticamente. Né? Gravava fita cassete naquela época. Depois evoluía, né? Escrevia todas as mensagens, os acontecimentos, os levantamentos da igreja. Então, a minha preocupação é de que ele tivesse entrosado conosco. Era igual a carta de Paulo, né? Aos Tessalônicos. Então, né? os estudos, os acontecimentos, fotos. Olha Depois só. eu evoluí para gravar. Aí eu pedi, pastor, eu posso gravar os cultos em aqueles gravadorzinhos de pequenininhos? Sim. Lembra daqueles gravadorzinhos de repórter? Espião, chamado espião, que é pequenininho. Aí eu consegui um daqueles e gravava tudo. Depois evoluí. Eu fui para gravar, VHS, filmar. Fita VHS. Aí eu filmava, pedia para os irmãos mandarem mensagens e tal. E aquilo, ele foi se alimentando e ele se mantinha atualizado das bênçãos do Senhor na igreja, né? Isso é a verdadeira inclusão, pastor João Carlos. Essa é a verdadeira inclusão. E bate com a sabedoria daquela irmã que falou, olha, você tem que orar assim, Senhor, quem é o servo que precisa de uma ajudadora? Isso. Na verdade, esse é o papel da mulher, né? Eva foi criada para ser ajudadora de Adão, né? Então, aquela irmã foi a irmã Heloísa, né? Ela já passou para o Senhor e tudo mais. Ela tinha essa visão. E o mais interessante é que, como ela contou, né, eram várias meninas conversando no Manaim de Macacu sobre questão de querer ter uma família, de montar uma família, se casar, que é natural, totalmente natural. E uma vez eu contei essa experiência num encontro lá em Pedro do Rio. No Manaim. No Manaim de Pedro do Rio, eu contei essa experiência num encontro de jovens. E quando acabou, veio uma irmã que era esposa de pastor. E quando eu desci do púlpito, ela me chamou e falou assim, pastor, essa é a minha experiência. Eu estava em Macacu quando a irmã Heloísa falou. Eu falei, não, eu estou contando a experiência da minha esposa. Ela falou assim, não, mas eu também estava lá. E ela também é esposa de pastor. Então você vê como é que a bênção do Senhor, ela se divide para quem quiser pegar. E eu acredito que se as outras meninas que estavam reunidas entenderam aquela mensagem daquela irmã e seguiram a sabedoria dela, com certeza deve ter 4 ou 5 esposas de pastor que têm a mesma experiência de começar a orar para que Deus mostre quem é o varão que precisa delas. E devem ter ser esposa de pastor também. Porque a minha situação, eu passava 4 meses embarcado. Então eu embarcava em janeiro, chegava em maio em casa. Né? Eu até brinco que eu sei muito bem o que aquela mulher Ciro-Fenícia sentia quando Jesus fala assim, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela fala assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Porque eu chegava lá no exterior, chegava na Coreia, o navio ia passar 2 meses na Coreia, eu ia para a igreja. Eu procurava uma igreja de qualquer denominação que fosse evangélica e ia. Não entendia nada. Não entendia 3 palavras no culto. Abraão, Isaac e Jacó. Isso é muito bom. Era isso que eu entendia. Né? Mas o Kleber, o Rude Cruz, era o mesmo Rude Cruz que eu cantava aqui. Sim. Só que eles estavam cantando em coreano. E eu cantava em português. Sim. E aquilo era como se fosse uma migalha que alimentava a minha alma. Bálsamo, era um bálsamo. Eu saí daquele navio que eu estava trabalhando o dia inteiro num estaleiro, frio, macacão, pintura e tudo mais. Chegava de noite, ia para a igreja. Da pregação eu não entendia, mas os louvores eram os mesmos louvores que eu cantava aqui. Eram louvores do cantor cristão. Então, cantava-se lá e a minha alma era alimentada.
E além disso, as mensagens que ela escrevia, tudo para mim, ó, o pastor pregou sobre isso. E aí descrevia tudo aquilo, e eu me alimentava daquilo. E também as fitas que ela mandava gravada do culto, a mensagem do domingo. Isso tudo era o que me alimentava. Esse é o papel que o Senhor tem para a esposa, né? Então eu até digo assim, né, para jovens que estiverem nos ouvindo agora, ore dessa forma. Senhor, quem é o varão que precisa da minha ajuda para ser usado mais por ti, Senhor? É claro que você olha a questão física, você tem que gostar fisicamente da pessoa, faz parte, tudo isso faz parte. Mas também entender que a mulher tem um papel primordial De ajudadora, né? de ajudadora. E ser submissão ou ser submissa não quer dizer que é capacho, mas é uma missão em conjunto. Né? Sim. E essa missão em conjunto, a irmã Bárbara executou Foi com mesmo. louvor, né? Foi mesmo, com certeza. Sim, aí tinha cartas, fita de vídeo, né? E eu gravava tudo, mandava para ele. E aí, como é que foi? A coisa foi evoluindo, né? E aí, quando ele... Isso durante o nosso namoro. Isso quanto tempo durou? É. Um ano? 2 anos? O namoro foi por cartas dessa forma, né? A comunicação se dava através das mensagens, da gravação dos irmãos, dos recadinhos dos irmãos. Às vezes o pastor dava uma palavra para ele também, né? E isso nos mantinha conectados. Eu acho que criou um vínculo. E a sua fé também, né? Estava fortalecida ali, né? Eu gostava, que eu também estudava, mandava até uma contribuição sobre aquilo. E a gente discutia muito a palavra através das cartas. Então, isso foi muito bom para a gente que estava começando, jovem, no estudo da Bíblia também. Então, isso sempre teve junto com a gente no nosso casamento. E passava pela sua cabeça que um dia o João seria o pastor João Carlos Braga, né? Seria um pastor dessa obra. O interessante é que quando nós ficamos noivos, o pastor me chamou para conversar sobre casamento, para dar as orientações. Ele sabia que eu ia ter um casamento difícil por conta de estar casada com alguém que embarcava, né, que ficaria longe de casa e tudo. Então ele me chamou e conversou. Bárbara, o seu noivo, ele tem um potencial para ser um pastor. Então, e ele esse nosso pastor do nosso noivado já me preparou. Então eu já tinha uma consciência de que eu estava casando com um rapaz com um potencial para um ministério futuro. E aí eu já fui moldando esse início de casamento já para estar de acordo com a vontade do Senhor para esse chamado. Entendi. O Kleber, é interessante nessa questão do noivado, né, que ela está contando. Teve uma experiência em que o pastor chamou as jovens da igreja, as meninas, para falar sobre a posição da mulher e tudo mais, segundo a vontade do Senhor. E ele falou sobre a questão da submissão, a questão do estar junto com o marido, de não tomar posições sozinhas e tudo mais. E quando acabou a reunião, ele mandou que elas abrissem a palavra, porque Deus ia falar com elas. E não sei nem se Bárbara lembra desse detalhe que ela me contou assim, da época, né? Ela tirou um texto que dizia assim: e no dia de sábado os discípulos colhiam espigas. E ela foi perguntar para o pastor assim: pastor, o que Deus quer falar comigo nesse texto? Aí ele disse assim para ela assim: Bárbara, a lei dizia que não se podia colher espigas no sábado. No entanto, os discípulos estavam extremamente famintos, porque Jesus era o tempo todo andando, evangelizando, curando, buscando pessoas. Então eles estavam muito famintos. E quando eles colhem as espigas é porque a vida está acima da lei. No seu caso vai acontecer isso. Muita coisa do que eu falei para as meninas aqui vai ser diferente para você, porque às vezes o teu marido vai estar longe. E você vai ter que tomar decisões que as outras não tomariam, mas você vai ter que tomar por causa da vida, por causa dos seus filhos, por causa da sua casa. E Jesus vai abençoar mesmo você tomando decisões contra a lei, porque a vida está acima da lei. Então você vê assim, esse pastor, ele até colocou para ela assim: você sabia que você vai ter filho sozinha?
Ele falou assim: você sabia que você vai comprar apartamento sozinha? E a minha mãe chegou para ele: o senhor quer atrasar o lado do meu filho? Mas eu desisti. Quer fazer meu filho perder a noiva? E ele falou assim: não, eu estou explicando para a Bárbara o que ela vai passar. Ela tem que saber exatamente o que ela vai passar. E foi assim mesmo. Foi quando, assim? quando a gente comprou nosso apartamento, ela assinou por procuração a compra, por ela e por mim. Quando a nossa filha mais Escolhi velha... o primeiro apartamento. Foi o primeiro apartamento. Quando a nossa filha mais velha nasceu, a Gabriela, eu estava na África, ela teve filho sozinha, exatamente como ele falou. Mas ela estava preparada para passar por todas essas experiências com uma palavra de um ministério que ensinou ela, que preparou ela para passar por isso. Entendeu? Que maravilha. Olha, eu estou recebendo a mensagem aqui do irmão Atos, lá do Rio de Janeiro. O esposo da irmã Clara. Isso. Ele disse assim: quando eu fui namorar minha esposa, pastor João era o pastor da igreja onde eu estava. Era uma terça-feira. Eu fui na igreja do bairro do Flamengo, no Rio, achando que já ia orar para começar a namorar. Mas ele chegou para mim e disse assim: olha, não é bem assim. Precisava orar, pedir uma palavra de Deus sobre esse assunto. E marcou uma outra data para retornar. Aí retornamos em outra data. E só assim iniciamos nosso namoro e hoje já estamos casados há quase 9 anos, né? Graças a Deus. E ele disse assim: o texto que o pastor João leu para nós, nunca esquecemos. Provérbios 30, 18. Grande abraço a esse casal maravilhoso, pastor João Carlos, a Bárbara, Atos e Clara. PS, João Carlos é o nosso grande amigo e conselheiro até hoje. Amém. É um casal muito querido nosso e trabalhamos com eles desde o namoro, noivado, fizemos o casamento deles e até hoje a amizade perdura, apesar da distância, a amizade está sempre aí e o amor do Senhor nos une muito. Tem uma pessoa que a irmã Bárbara conhece aqui, está dizendo assim: Cléber, sempre acompanho o programa Chamados para Servir. Sempre. E para minha alegria e surpresa, hoje estou ouvindo e vendo essa história que nunca canso de ouvir. Um grande beijo para minha mãe e para meu pai. Ana Clara. Tá acompanhando lá tá acompanhando. Quer mandar um abraço? Aproveita que esse é o momento, tá ouvindo a gente Grande agora. Abraço para você que tá aí longe da gente agora. A Ana tá onde? Tá em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Chega esse momento, né, que os filhos se vão, né, tomam o seu rumo e ela tá bem distante, mas a gente vai estar próximo daqui a alguns dias. Que eu tô Esse sempre aniversário dela. visitando, né, o Kleber sabe aí. Que eu tô sempre acompanhando a vida delas. E quando tem uma oportunidade eu dou uma escapadinha e faço uma visitinha. Tem outra mensagem aqui, diz assim: ama a história deles, é maravilhoso saber como o Senhor sempre abençoa essa união. Hoje eles são os melhores vovô e vovós do mundo. Bernardo tá aqui acompanhando, é a Gabriela. É a minha outra filha, e pai do meu Isso, netinho. que coisa boa. Agora é do Rio. A do Rio. Olha só, tá todo mundo ouvindo a gente, vendo a gente lá, Que hein? bom, que bom. Que bom, hein? Isso é maravilhoso, né? Verdade. Esse exemplo de vocês para as suas filhas, né? Como é que vocês sentem isso, esse exemplo? A palavra da Gabriela aqui dizendo assim: olha, eu amo a história deles, não me canso de ouvir. A Ana Clara também falando: olha, que coisa boa ouvir isso. Como é que você se sente depois de 35 anos de casado, deixando esse exemplo para os seus filhos? Eu acho que a questão do exemplo é a receita para a criação de filhos, né? E qual é a receita desse bolo? Esse exemplo que a gente dá de amar a obra do Senhor, de testemunhar, né, com os nossos atos, as nossas palavras. E os filhos veem o comportamento da gente, esse amor. E assim, eu acho que não existe receita de bolo, né? Mas educar através do exemplo é algo importante. E foi importante para a gente. A gente sempre quis mostrar a alegria do Senhor na nossa vida, a operação deles, que tudo depende dele, né? E que, principalmente a questão da igreja, né? Se cumprir na nossa vida, na nossa família, o alegrei-vos, quando me disseram vamos à casa do Senhor. Sempre foi um momento de muita alegria. Era um momento que a gente estava junto, né? Porque a gente trabalhava, e aquele momento de se reunir no final do dia para ir aos cultos, era um momento que a gente estava ali. A gente ia conversando no carro sobre a semana, sobre o dia delas. A gente ouvia louvores,
a gente cantava os louvores. Primeiro os louvores infantis. A nossa playlist do carro era os louvores infantis, durante muitos anos, né? E agora tá de volta, né? E agora de volta com o Netinho. Bernardo, né? Claro. E ali a gente ia, às vezes, falando da palavra, às vezes um aconselhamento, era o nosso tempo. As igrejas muito distantes, né? Então a gente tinha esse tempo todo durante o trajeto. A fita inteira. De escutar cassete. uma fita inteira, de já falar da palavra, de conversar durante o dia, de dar um aconselhamento. Então, era um momento bom, né? Então, eu acho que o segredo é esse, o exemplo. O que mais que a gente pode dizer? Pois não, pastor. A gente vê a entrada triunfal de Jerusalém tem um ensino acerca de crianças. Eles vêm cantando os cânticos dos degraus. E nisso estava incluído o Salmo 118, que eles vinham chegando para Jerusalém e cantando Baruch Rabá Bishem Adonai, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Quando eles estão entrando em Jerusalém, as crianças estão cantando isso. As crianças estão falando, bendito que vem em nome do Senhor. Sim. Hosana nas alturas. Isso. E até os religiosos dizem para Jesus, olha, manda elas calarem. E Jesus fala assim, se elas se calarem, as pedras clamarão. Com certeza, aquelas crianças não estavam entendendo o Salmo 118, que era uma profecia sobre a vinda do Messias. Por que elas estavam falando, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas? Porque elas viram seus pais falando. Elas acompanhavam os seus pais nas festas em Jerusalém, elas vinham juntas nas caravanas, elas viram todos os seus pais, suas mães, cantando o Salmo 118. E quando entrou em Jerusalém, eles estavam cantando também. Então, muita coisa da criança vem justamente do que ela vê seus pais fazerem. Se a criança vê seus pais orando, ela vai ter uma tendência, pequenininho, até mesmo entre aspas, né, que os irmãos me entendam, até às vezes de brincar de oração. Não sabe nem falar e vai ficar balbuciando, mas... Né? Imitando. Nós temos aqui um menino, o Samuel, de 6 anos, que mandou um vídeo para mim. Ele se vestiu de pastor Josias Júnior. Olha, exatamente. Abrindo ali a EBD, foi muito bom. Isso, nós tivemos nós temos um irmão lá no Paraná, um diácono chamado Ivo, e ele tem um filho pequenininho também, que é o Nicolas, né? E um dia o Nicolas, ele estava arrumando o Nicolas para ir para a igreja, e o Nicolas falou assim, pai, eu quero o casaco de Jesus. Disse, que casaco de Jesus? Aí que ele foi entender, quando o Nicolas apontou, é o blazer. Pro Nicolas, aquele blazer é o casaco de Jesus, porque ele vê o pai dele indo de blazer para a igreja. Então você vê, a criança, ela vai aprender assim. Então o exemplo que você der na sua casa é exatamente esse exemplo que eles vão ter como verdadeiro, né? Então, o que eu digo muito assim, hoje nós estamos já na fase do neto, né? Graças a Deus, e neto a gente não educa, a gente atrapalha, né? A gente deseduca, né? Quem educa são os pais. Mas aqueles jovens recém-casados, que estão tendo filhos pequenos e tudo mais, que sejam um exemplo. Que os filhos os vejam orando, que os filhos os vejam lendo a palavra, que os filhos os vejam indo para a igreja felizes, porque assim eles vão assimilar isso e vão ter uma experiência como essa. Como Bárbara contou, né? Nossa época era de escola bíblica dominical 8 horas da manhã. Era 8 horas. 8 horas da manhã. E não tinha disso. Botava, levantava, e é menina, 2 meninas, e arruma, bota lacinho, bota tiara, bota vestidinho, bota beinha e sapatinho, não sei o quê. Mas não tinha disso. Vamos embora, vamos para a igreja. E assim as crianças iam e hoje estão aí, já são servindo casadas Senhor, né? E servindo ao Senhor, né? Irmão, deixa eu ver aqui. O irmão diz assim, Cléber, paz Senhor, que bênção os entrevistados de hoje, hein? Este pastor, ele está servindo o pastor João Carlos, já rodou todo mundo, hein? E tantas experiências com o Senhor. Tenho muita estima pelo pastor João Carlos. Fala para ele que ele é meu pastor virtual. Homem sábio, prudente, temente a Deus. Grande abraço a ele, a sua esposa Bárbara e para todos vocês da rádio. Meu nome é Leandro Gomes, estou diácono na igreja do bairro Parque São João, em Contagem, Minas Gerais. Glória a Deus, aleluia. Pastor virtual. Amém. Um abraço para o nosso irmão. Que bom. Que seja uma bênção e que possa chegar mesmo a se dedicar ao Senhor até para poder ser usado pelo Espírito Santo, quem sabe, como um ungido, como um pastor na presença do Senhor. O pastor Mauro Brito, que estava aqui agora há pouco, falei, Cléber, me desculpa, eu não posso deixar de mandar um abraço carinhoso para esses amigos de longa data. Começamos a caminhada juntos e até hoje o sentir nunca nos deixou distantes um dos outros. Fisicamente, sim,
mas nunca apartados. É verdade, é verdade. Nos conhecemos em Belém, né, e tudo mais. Nos apartamos, eu vim para cá para o Sudeste, ele ficou lá no Norte, depois rodou o Centro-Oeste e agora acabamos nos encontrando novamente aqui no estado do Espírito Santo. Grandes amigos, Mauro e Cláudia, e mais os meninos deles, o Daniel e o Danilo, uma família querida nossa de frequentar nossa casa, amigo mais chegado que irmão. Ó, tem uma irmã que falou assim, pronto, Kleber, já aprendi. Já vou falar para minha filha mudar a oração dela pelo Adão dela. E também para ver se meu genro aparece. Vai dar certo. Muito bom, gostei disso. A irmã Ivonete e o Edson, esse casal lá de Jardim Europa, Sete Lagoas, Minas Gerais, mensagem do Brasil inteiro. Graças. Assim, Kleber, um grande abraço para esse casal tão maravilhoso, saudades aí. O Rafael Lacerda, mora em BH, assim, Kleber, que maravilha essa experiência, me fez voltar lá em 2019, quando comecei a orar com meu marido, diz aqui a Rafaela. Havia visto ele apenas uma vez, ele de BH, eu de Viçosa. Através do estudo de partitura da igreja, quando lançou a coletânea, nos aproximamos. Depois de meses, começamos a orar. 7 meses orando. Aí veio a pandemia, né? Veio o Covid. Houve dias em que ficamos a madrugada inteira orando. 1 ano e 7 meses depois, nos vimos de novo. 1 ano depois, noivamos. E dia 15 faremos 3 meses de casados. Glória a Deus, aleluia. É isso mesmo, o Senhor, ele une os seus filhos, né? E a Ivonete e o Edson trabalharam junto conosco na igreja da Gávea. Ah, sim. Foram nossas ovelhas lá na igreja da Gávea e trabalhamos juntos, pessoas muito queridas. Eles estão falando aqui um abraço. Grande abraço para Ivonete. Estão aqui falando que bom ver Catita. vocês. Ivonete, Edinho. Tá todo mundo vendo a gente aqui, né? Maravilha, campeão de audiência. Muito bom. O Rafael Lopes, que mora no Canadá. Diz assim, Kleber, nasci no Rio, fui para o Espírito Santo, Ponta da Fruta, onde morei a outra metade da minha vida. Agora estou há 6 anos e meio no Canadá. Estou diácono aqui na igreja, aonde? Igreja Cristã Maranata, Ajax, junto com o pastor Renato Hotz. Amo minha esposa Juliana Lopes, ela também é capixaba, minha ajudadora. Estamos casados há 16 anos e temos 2 lindos frutos, a Sara e o Daniel, 9 e 3 anos e meio. É isso. Que bênção, né? Deus abençoe. Deus mesmo, abençoe né? vocês. Com certeza. É projeto de Deus. A gente tem até um programa sobre isso às sextas-feiras, né? É verdade. Família, projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Deus quer que os seus filhos tenham esse projeto familiar, né? E com certeza, estando na presença do Senhor, há de ser uma bênção. O Luiz Carlos Gomes, aqui de Cariacica, assim, Kleber, estou aqui ouvindo as experiências do pastor João Carlos, a irmã Bárbara. A irmã Bárbara é uma valente, uma serva ajudadora do ministério, e assim como tem que ser as irmãs. E é verdade, né? Aliás, é o que eu sempre digo aqui, disse e repito, a esposa ser submissa, ela tem uma missão especial, ela tem uma missão em conjunto, pastor. Esse entendimento é que nós temos que ter. Sim, é verdade, é verdade. O varão, ele precisa de uma serva. Sim. Ele precisa de uma serva. Eu me lembro de uma experiência que nós tivemos lá no Rio de Janeiro, de uma reunião de pastores e esposas. Essa é boa. Olha, eu nunca me esqueci aquilo. Verdade. E o nosso coordenador nos reuniu, ele botou todos os varões de um lado da igreja e todas as mulheres do outro lado. Né? Isso é bom para os irmãos e para os varões entenderem e para as irmãs entenderem também. E ele começou a falar com as irmãs. Ele dizia assim para as irmãs, olha, vocês não têm ministério, vocês não têm unção, então não há por que vocês quererem ter algum tipo de participação no governo da igreja, nas orientações para as ovelhas, porque a unção está sobre os maridos de vocês. Entendam a posição de vocês, de ajudador dos maridos de vocês, mas não de governo, porque não há ministério de mulheres. Aí as irmãs ouviram isso, serviu para elas como lição. Aí ele virou para os varões. E os varões podiam estar pensando assim, agora, poxa, tá ótimo, né? Aí ele falou assim, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês perderem elas, vocês perdem o ministério de vocês. Vocês sem elas não são pastores. Vocês sem elas não têm o governo da igreja. Então tratem delas muito bem. Que sejam uma das ovelhas mais bem tratadas do rebanho de vocês. Porque se vocês perderem uma dessas, vocês perdem o ministério de vocês. Ou seja, igualou todo mundo. Igualou todo mundo. E pronto, saímos dali edificados. E eu nunca me esqueci dessa reunião que mostra exatamente isso. Ninguém aqui é nada.
a esposa, porque a esposa do pastor, o pastor, porque não, nós somos todos servos inúteis do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós vamos ouvir um louvor. Pois não, irmã Bárbara? É interessante que o Kleber usou a palavra missão, né? Para a esposa do pastor. E é a forma como eu entendo. E é um chamado, né? A gente está num programa de chamado. Eu acho que casar com um homem que tem um potencial para ministério e depois ele ser chamado para esse ministério é uma missão. É uma missão que é uma missão honrosa, né? A gente se vê como um presente do Senhor, uma grande bênção, mas é também uma grande responsabilidade, né? A gente tem que testemunhar, a gente tem que estar ajudando, auxiliando esse ministério, sem o governo... Abrindo mão, muitas vezes, da presença do marido em casa, né? E estar sintonizado com esse ministério dentro da igreja. Eu me lembrei agora, voltando à criação de filhos, eu sempre, quando ele viajava, e a questão de estar sozinha com as crianças e ter o governo da casa ali naquele momento, né, pelo afastamento dele, eu sempre falava para minhas meninas, olha, tudo vai continuar como se seu pai estivesse em casa. Nada mudou. Nós vamos à igreja todos os dias, né, a gente tinha os cultos todos os dias. O comportamento de vocês vai permanecer como se ele estivesse. Então, apesar da ausência física, se mantinha as orientações. O governo dele estava ainda sobre aquele lugar, sobre o meu lar, na nossa rotina. Nossa rotina não mudava. O papai viajou, não tinha isso não. Então, eu fazia questão de manter todos os horários, toda a nossa rotina como antes. Lógico que de uma forma mais difícil, porque não tinha ajuda dele ali na realização das tarefas, mas tudo se mantinha como antes, né? Então, a gente, ali na igreja, a gente coopera com o ministério. E a nossa experiência de estar sempre juntos, né, nas igrejas, nossa experiência nesses... Quantos anos, João? A idade da Ana, 29 anos, é de estarmos sempre juntos, né? E realizo os meus serviços, coopero com o ministério no que o Senhor me chamou, mas sempre sintonizado da forma como Ele quer. Eu sou ovelha, né? Acima de tudo, eu sou a ovelha dele. Então, a gente trabalha. Eu sou uma esposa de pastor, para aqueles que me conhecem, de trabalhar nas igrejas, de cooperar naquilo que a igreja necessita, né? Mas em sintonia com o ministério dele, como as demais ovelhas, né? Pastor João ia falar alguma coisa? Não? Nós vamos então colocar um louvor. Esse louvor aqui, a irmã Bárbara, quando entrou aqui no estúdio, eu gosto muito desse louvor. Então vamos colocar o louvor, vamos ouvir esse louvor. E como vocês foram pro Chile esse mês, né? Isso, foi. Final de setembro e voltamos início de outubro. Tá, o pastor João, a irmã Bárbara, a Ana Clara, Gabriela, a Gabriela, os genros e netos, que é o Renan e o Matheus. O Matheus e o Bernardo. Todo mundo junto. Tá vendo? Família junta, todo mundo junto aí. E agora voltamos novamente para a segunda parte aqui desse bate-papo, dessa entrevista aqui com o pastor João Carlos Braga e com a nossa irmã Bárbara, que eles estavam no Rio de Janeiro, agora já estão morando aqui no Espírito Santo e brevemente Porto Alegre não, né? Não, nada de Porto Alegre. Só para visitar. Na verdade, é a Ana e o Matheus que têm vontade de vir morar aqui no Espírito Santo. Que bom. Eles gostam muito daqui. Que maravilha. A irmã Maria Luísa Nascimento Santos, que mora aqui em Cariacica, diz assim: Kleber, eu amo ouvir o programa chamado Só Servir. Eu e meu esposo estamos aqui ouvindo a experiência do pastor João e da irmã Bárbara e tivemos o prazer de conhecer o pastor quarta-feira passada. É verdade, estiveram aqui, né? E quem sabe, é verdade. Vamos conhecer um dia a irmã Bárbara. Um abraço. Vai ser um prazer. Eles foram os entrevistados da quarta-feira passada. Isso, exatamente. E olha, eu peço até desculpa aos irmãos que estão mandando mensagens aqui, mas porque são tantas mensagens que eu estou tendo que pegar uma mensagem, pescar uma mensagem aqui no Face, outra aqui no portal, outra no meu celular, que não para, as mensagens vão chegando e eu vou falando aqui com os irmãos e lendo as mensagens. Mas, irmã Bárbara,
Enfim, aí vocês casaram, tiveram os filhos, nós já falamos sobre isso, né? Muitas experiências. Vocês moravam no Rio, agora vocês estão morando aqui em Vila Velha já? 3 anos. 3 anos já. Já estão devidamente adaptados, né? Como é que está sendo a Igreja da Glória na vida de vocês? Muitas experiências ali com os irmãos. Gostaria que só falasse, externasse um pouquinho para a gente a experiência ali que a senhora tem vivido junto aos irmãos na Glória e também a passagem pela senhora no Instituto Dodge, que isso tem agregado sim. na vida da irmã. A Igreja da Glória 2 foi um grande presente para nós, né? Uma igreja muito acolhedora. Agora, eu tive um certo impacto, assim, porque o que acontece? É uma igreja muito jovem, né? Jovem no sentido, não de tempo de igreja, porque é uma igreja bem antiga aqui, em Vila Velha, mas de ovelhas jovens. Sim. E a nossa experiência no Rio de Janeiro é de igrejas com pessoas mais idosas. Maduras, né? Maduras. E foi bastante interessante, porque eu, assim, de início eu hesitei um pouco, eu queria fazer uma variação aí da minha caminhada, passar a não acompanhá-lo, né? Mas o pastor da igreja que eu estava aqui orientou que seria legal eu continuar junto dele e que seria uma experiência para mim. E realmente está sendo, porque para você perceber, lá o grupo de senhoras com quem eu trabalho na igreja, eu sou a mais velha. E aí está sendo uma experiência nova, porque a minha experiência não é essa. É a minha experiência antiga de ser a mais nova. Agora a senhora está à frente de jovens senhoras. Jovens senhoras, jovens obreiros, jovens diáconos. Então, é uma experiência gostosa, nos rejuvenesce, né? E, ao mesmo tempo, a gente se sente um pouco mãezona ou tiazona, né? Sei lá como que a gente pode chamar. E isso é uma coisa gostosa, né? De estar convivendo com esses irmãos jovens, de ter essa vitalidade, né? De trabalhar na igreja. Isso é muito bom. Foi um presente para nós, uma experiência diferente, né? Deixa eu só, a irmã está falando assim, Kleber, hoje é meu aniversário e você não falou, então deixa eu falar aqui agora, peraí, vamos. Quem está fazendo aniversário? É uma irmã lá a Suzana Soares, lá de Afogados, em Recife. Parabéns, minha irmã. Ela assim, eu não casei ainda, mas eu tô achando linda a história da irmã. Que bom. E então, parabéns, hoje é aniversário da irmã Suzana Soares, lá de Recife, Afogados. Que Deus abençoe sua vida, viu, irmão? Parabéns. E se você mora aí em Recife, você conhece a irmã Suzana, passa um zap pra ela aí, tá bom? Manda os parabéns pra ela, que ela tá aniversariando hoje, tá ficando mais nova, não é isso? Grande abraço, viu, irmã? Muito bem, mas a senhora também, na igreja, tá lidando com jovens senhoras, jovens obreiros, mas no Instituto Dodge, a idade desceu um pouquinho mais, né? O Instituto Dodge foi um grande presente também. Porque a nossa vinda para cá, a gente veio após uma aposentadoria, no meu caso meio forçada, mas eu tinha vontade de realizar uma transição de carreira, né? E aí nós tivemos um negócio inicial, mas a questão da pandemia e algumas questões pessoais, assim, e até por conta da igreja, a gente decidiu findar o negócio. Sim. E ter uma dedicação mais exclusiva à obra do Senhor, aqui no Espírito Santo. Mas, assim, eu ainda pensei, não, vou fazer um curso universitário, uma nova carreira, vou estudar. E aí, indo para a igreja, eu passei na porta do Instituto Dodge e, assim, pensei assim e conversei com o João. João, eu acho que eu vou fazer um curso de pedagogia, né? E quem sabe um dia, sim, trabalhar no Instituto Dodge como professora. E aí isso foi um domingo à noite, né, João? Foi domingo à noite. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu recebi um telefonema com um recado, um telefonema do pastor Douglas, falando que o pastor Marcelo Ferreira queria reunir algumas professoras na igreja Moby Dick para uma reunião.
Aí eu pensei até que fosse algum trabalho de encontro, seminário, alguma coisa assim. E era um convite para dar aula no Instituto Dodge. Uhum. E aí Senhor, eu nem cheguei a orar por esse motivo. Só externei um desejo futuro de um dia estar ali naquela escola. Né? Tipo Davi, né? Quem sabe alguém conseguisse água, né, da cisterna de Belém. Isso. Ele só expressou um desejo, como eu naquele dia expressei um desejo diante do Senhor. E o Senhor escutou e me atendeu tão rapidamente que... E lá estou, já comecei lá no início da escola, estou há 2 anos dando aula lá. Então, é um presente de Deus, porque eu estou realizando um chamado que tenho há muitos anos de trabalho com crianças. E é uma honra estar ali, né? Pastor Dodge é uma grande referência para nós, de pastor, de professor, e principalmente para a gente da nossa geração, da Igreja Cristã Maranata. Ele, para mim, é um grande exemplo aí. E está sendo uma honra estar ali trabalhando de forma voluntária e naquele ambiente ali, trazendo valores bíblicos. É um trabalho diferente do que a gente faz na igreja, mas de muita importância e relevância para a vida cristã das nossas crianças, né? Amém. Pastor João, o irmão disse assim: Kleber, eu sou de Sobradinho 2, em Brasília. O nome dele é Aparício. Pergunte ao pastor João, aliás, mande um abraço para o pastor João e a esposa Bárbara, e fala com eles que eu gosto muito de conversar com pessoas cariocas. Diz a ele que quando vier em Brasília, me procurar para estarmos juntos. Ele conhece o pastor Paulo Futuro, que é carioca também, você conhece? Paulo? Não, Paulo Futuro não conheço, não. Futuramente irá conhecer. Isso, mas vou pegar o telefone do Aparício com você e quando formos a Brasília, então teremos essa conversa de carioca para brasiliense. Carioca gosta de conversar, né? Carioca gosta. Vai abraço, ser um prazer. Um abraço, querido, viu? Obrigado Amém. pelo carinho aí. São 9h04, nós estamos conversando. Você que sintonizou agora a Rádio Manaim, nós estamos conversando aqui com o pastor João Carlos Braga e a sua esposa, a nossa irmã Bárbara. Estamos falando aqui sobre nesse quadro, que é o Chamados para Servir. E eles estão contando aqui um pouquinho da história deles, né, desse chamado. Quando a irmã Bárbara foi chamada para servir, o pastor João também. E depois eles tiveram esse namoro, casaram, tiveram filhos. Daí nasceram a Ana Clara e a Gabriela. Daí já nasceu o Bernardo. Agora já nasceu o Bernardo, né? Isso. E falando um pouco dessa família, de como eles atenderam esse chamado do Espírito Santo e até hoje exercem esse chamado, né? Eles aqui, agora em Vila Velha, no Espírito Santo, a Ana Clara e seu esposo lá em Porto Alegre, e a Gabriela e o Mateus no Rio de Janeiro. Gabriela é o Renan. Estou arranjando outro esposo aqui. Tá trocando. É o Mateus, que é a Ana Clara. Isso, em Porto Alegre. E o Renan com a Gabriela no Rio de Janeiro. Então, ou seja, a família estruturada. Quando eu falo família, eu estou me referindo a todos eles, né? Até os genros, que fazem parte. E essa família, olha a importância de você deixar esse exemplo, deixar o legado. O legado, é isso que é importante. Não basta falar de Jesus, mas viver, testemunhar com exemplos, pastor, isso é muito importante. Isso, exatamente. Você deixar que a sua experiência com o Senhor, ela seja passada adiante, né? Passa aos seus filhos. Os nossos genros também são 2 servos do Senhor, a gente muito felizes com eles, né? Mas a gente já orava pelo casamento das nossas filhas quando elas ainda estavam no berço. Uma coisa que elas eram pequenininhas, a gente já pedia: Senhor, prepara um bom marido para as nossas filhas. Sério? Que tem uma... Sim, tipo assim, 3 meses de nascida, a gente já tinha esse hábito de orar por tudo na vida delas, pela saúde, pela vida profissional e até pelos maridos, né? E elas tiveram uma experiência de muito boa de namoro, de noivado, de casamento, casar na igreja. Gabriela não casou na igreja porque foi naquela época da pandemia que as igrejas estavam fechadas. Verdade. E aí o presbitério abriu numa circular, quem quisesse fazer os casamentos no local, e o casamento dela foi feito na casa de festas. Foi uma experiência assim interessante, que a gente já estava aqui em Vila Velha e ela lá no Rio de Janeiro, se preparando para o casamento,
E ela me perguntou assim: pai, aonde que eu coloco o convite? Eu coloco o endereço da casa de festas ou o endereço da igreja? E eu falei assim: minha filha, coloca a casa de festas, porque nós não sabemos quando a igreja vai abrir. E ela falou assim: mas eu queria tanto casar na igreja. Eu falei assim: eu sei, mas por causa da pandemia as igrejas estão todas fechadas, não está tendo casamento. Então coloca na casa de festas. E ela colocou assim um pouco triste, né? Que ela queria casar na igreja. Mas 2 dias depois, um diácono da igreja do Flamengo me escreve e fala assim: pastor, chegou um sonho com a sua filha. Eu falei: manda para mim o sonho. E o sonho era assim: o Senhor orientou que já fosse feito o casamento da Gabriela, só que não seria na igreja. A irmã via o local aonde seria um local aberto, com muitas plantas em volta e as pessoas ali naquele local rodeado daquelas plantas. E aí eu peguei esse sonho, mandei para a Gabriela e ela falou assim: agora eu entendi que essa é a vontade do Senhor. E eu mandei para a irmã o site da casa de festas. E a irmã disse assim: foi exatamente esse lugar que eu vi no meu sonho. Entendeu? Então ali foi feito o culto, né? O pastor que ela escolheu, que era um pastor amigo nosso desde que ela era criança, né? Ele fez o culto do casamento como ela queria e tudo mais, e ali mesmo foi feita a recepção com poucas pessoas, porque a pandemia não permitia muita gente, poucas pessoas usando máscara e tudo, mas a vontade do Senhor foi feita, foi realizada. E um detalhe, no sonho a irmã diz assim: o Senhor queria que o casamento dela fosse rápido. Então nós não adiamos, a casa de festas até queria adiar, porque a gente está preocupado de sair algum decreto do prefeito proibindo. E eu falei assim: não adiem, não adiem. E foi feito o casamento. 15 dias depois, uma amiga dela ia casar nessa mesma casa de festas. Descobriram um problema estrutural e a casa de festas teve que ser toda remodelada. E a amiga dela filmou a casa de festas 15 dias depois do casamento da Gabriela, sem janelas, sem portas, sem revestimento, tudo sendo feito uma senhora reforma, né? E a amiga dela teve que trocar para uma casa de festas mais longe, porque aquela não tinha condições de receber ninguém devido à reforma. E aí eu entendi por que o Senhor disse: tem que ser agora. O casamento dela foi o último casamento que foi feito naquela casa de festas antes da reforma. O Senhor cuidando de tudo, O Senhor cuida de tudo, de todos os detalhes. Tem uma irmã aqui que ela pediu para não falar o nome dela, nem a cidade, nem o bairro. Amém, minha irmã, pode deixar. Ela disse assim: pergunta pro pastor, para as esposas que também almejam que seus maridos sejam usados pelo Senhor Deus do ministério, o que elas devem fazer para se tornarem melhores como ajudadoras? Kleber, os exemplos estão na Bíblia, né? Não há uma regra, um capítulo da Bíblia que fale sobre a esposa de pastor, mas os exemplos estão todos na Bíblia, né? A irmã precisa conhecer os textos da palavra, aquelas mulheres que foram usadas pelo Senhor, né? O exemplo de Maria, o exemplo de Abigail, o exemplo de mulheres que se dedicaram ao serviço do Senhor, tá? Ela precisa se preparar para isso, porque o ministério precisa de um preparo do Espírito Santo. E vou dizer 2 coisas aqui, né, que estão relacionadas. Primeiro, o marido dela, para ser um pastor, vai precisar de uma ajudadora pronta. Né? Então, são mulheres que desde a tenra idade já começam a ser preparadas pelo Senhor, muitas vezes sem saber, já começam a ser preparadas para serem ajudadoras de um ministro do Senhor, que é uma missão, é um trabalho espiritual. Mas, por outro lado, o ministério é dado por profecia, né? O apóstolo Paulo diz assim: quem almeja o ministério, excelente coisa almeja. Então, o ideal é que todos os jovens varões, almejam o ministério. Mas o ministério é dado por profecia. Não é uma escolha da pessoa, é uma escolha do Senhor Jesus, né? Então, ela tem que estar colocando isso diante do Senhor. Senhor, tu tens ministério para o meu marido, então prepara ele para ele ser um ministro teu, para ele ser cheio do Espírito Santo e governar um rebanho. Mas essa escolha, particularmente, não é nem do marido dela e nem dela. É uma escolha do Senhor, porque a Bíblia diz assim: ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, é ele quem dá, né? Nós podemos querer, mas o saber se vem é dele e não nosso. Amém? Eu entendi que ela entende que o esposo dela tem esse potencial para ser um pastor, né?
Então, eu entendo a preocupação dela, de saber assim, o que eu posso fazer para ajudá-lo. Claro, isso. Ela tem que se preparar também. Ela não vai se preparar depois dele receber o ministério, né? Ela vai se preparar já para que, quando isso acontecer, ela esteja pronta para participar, já não mais como uma esposa da igreja, mas como uma esposa do ministro. Até porque, para onde ele for, ela vai junto, né? Isso. Então, praticamente, ela não faz parte daquela igreja. Ela faz parte da obra como um todo. E se ele for mandado para outro lugar, ela vai junto com ele para ajudar naquele outro lugar. Uma certa vez eu ouvi de uma esposa de pastor uma questão prática sobre isso. Ela falando assim: se você não atrapalhar, você já está ajudando muito. Me lembrei disso aí. Que às vezes você quer fazer alguma coisa, você quer, como que eu vou ajudar? Né? Você conhece, nós conhecemos aí os nossos maridos, talvez alguns pontos fracos, alguma necessidade. A gente conhece, né? Necessidades humanas, situações humanas, e que a gente sabe em que ponto a gente pode estar ali auxiliando, né? Mas se a gente colocar em mente que a gente não pode atrapalhá-los, e a gente sabe, né? A gente sabe os momentos que a gente atrapalha, como que a gente atrapalha. Cada um sabe, cada esposa sabe. A gente, se não atrapalhar, já está ajudando muito. Ela falava isso e eu achava interessante essa frase. Simples, né? Mas que tem um efeito muito grande. Se você não atrapalhar... E já está ajudando. Já está ajudando. Ó, a irmã, o pastor João é o pastor para responder as perguntas difíceis. Ai. A irmã lá do norte do Espírito Santo, assim, Kleber, pensa, viu os irmãos falando, a irmã Bárbara falar sobre a dedicação dela como esposa, ao companheiro, aos filhos, né? A gente vê que é uma família que tem uma base firmada na rocha. Temos que ser assim, servas valentes. E é verdade, tal. Mas ela fala assim, fala com o pastor João. Vai falar um pouquinho também sobre as viúvas, né? As viúvas são lembradas pelo Senhor Jesus, então lembrar da gente também. É verdade. Inclusive, há um versículo, se eu não estiver enganado, na carta de Tiago, que fala da necessidade da igreja de cuidar de viúvas e de órfãos, né? A gente não explicita muito essa questão da viuvez, porque a igreja, como nós falamos sempre, a igreja ela é uma igreja inclusiva, ela é uma igreja que ela já inclui todas as pessoas e ela trata igual, né, todas as pessoas. Não é pelo fato de uma pessoa ser ou não ser viúva que ela vai ser tratada com menos carinho, com menos atenção. Mas é claro que há uma necessidade de diáconos serem usados para ver o cuidado, a necessidade de uma mulher que muitas vezes está sozinha na sua casa, sem o seu esposo e que precisa de orientações, precisa de ajuda. Foi assim que surgiu o diaconato, por sinal. Você pega Atos capítulo 6, né? Havia uma situação de viúvas necessitadas na igreja. E o apóstolo, imagina os apóstolos, eles eram 12 para cuidar na primeira pregação de Pedro, 3.000 se convertem. Como 12 cuidam de 3.000, é muito difícil, né? E aí foi justamente quando houve essa questão das viúvas, em Atos capítulo 6, e o apóstolo Pedro diz assim, nós precisamos nos dedicar à oração e pregação da palavra. O ministério está intimamente ligado a orar pelo rebanho, orar por ele, orar pelos necessitados e a pregação da palavra do Senhor. E para isso, então, eles trouxeram 7 homens cheios do Espírito Santo de sabedoria, que eram os diáconos, né? Para que eles cuidassem diretamente das viúvas. Então, a gente vê esse trabalho com relação às viúvas, principalmente no trabalho de grupo de assistência que nós temos na igreja, né? Cada diácono precisa saber quem são as mulheres necessitadas da sua igreja, quem são pessoas, eu não falo nem só viúvas, eu falo de lares incompletos. Por exemplo, esposas que criam seus filhos sozinhas porque não têm um esposo, porque houve uma separação, alguma coisa assim, e elas são pai e mãe ao mesmo tempo, né? Lares divididos, né? Que a esposa é da igreja, o marido não é, e precisa de uma atenção, de um cuidado das irmãs, principalmente da igreja. Então, essa questão das viúvas é bíblica e há uma necessidade de os pastores comissionarem, orientarem seus diáconos para que estas mulheres, na medida da sua necessidade, sejam atendidas conforme a vontade do Espírito Santo. Perfeito.
O irmão Marcos Neves, ele mora no Meier, no Rio de Janeiro. Você assim, Kleber, sou o Marcos Neves, diácono do pastor Paulo Sérgio, aqui no Meier. O pastor João Carlos foi meu pastor em Vila Isabel. E depois foi pastor do meu filho na igreja do Flamengo. Meu filho conheceu a esposa Débora. Isso. Ele que orientou o casal. Marlon. Isso, Marlon. E fez o casamento do meu filho, Marlon, na igreja da Gávea, em Isso dezembro. Mesmo. Não, fez o casamento do meu filho na igreja da Gávea. E neste ano, em dezembro, ok? Meu filho faz 5 anos de casados. Casamento orientado, realizado pelo pastor João Carlos Braga, que eu mando um grande abraço. Grande abraço para o Marcos, né? Um irmão querido de bastante tempo, que trabalhamos juntos ali na igreja de Vila Isabel, e depois cuidei do Marlon. Na verdade, eu conheci o Marlon garotinho, né? Ali na igreja e tudo mais, jovenzinho, até que depois ele começou a namorar a Débora, que era a minha ovelha na Gávea. E aí cuidamos do namoro desde o noivado, chegamos até o casamento, um casal querido que está junto até hoje, trabalhando para a glória do Senhor. O Marcos, de vez em quando, ele vem aqui no Espírito Santo. Ah, é? Ele tem um filho também casado, que é da igreja lá em Vitória. De volta e meia ele está aqui no Espírito Santo, sempre ele entra em contato com a gente. Um servo do Senhor. A irmã Georgiane, que mora em Betim, Minas Gerais, diz assim: Kleber, esse testemunho do pastor João Carlos, da irmã Bárbara, está servindo muito para eu colocar em prática dentro do meu lar. Está sendo um grande aprendizado nessa manhã, viu? Me abriu os olhos para melhorar os meus cuidados com os meus filhos e com meu esposo. Sempre busquei a sabedoria do Senhor e Deus está usando os irmãos nessa manhã para me ajudar. Com certeza ela vai receber uma grande bênção. Se o seu lar já é abençoado, vai receber mais ainda as bênçãos do Senhor e se estruturar sobre a rocha, seguindo os ensinamentos de Jesus para a vida da mulher. Já valeu a pena essa hora. Já valeu a pena, com certeza. Aqui, né? Deixa eu agradecer aqui, já são 9h18. Deixa eu agradecer o pastor João Carlos Braga, que é uma pessoa que não é segredo falar isso para todo mundo, já falo aqui. Mas é uma pessoa que eu gosto demais, pastor João Carlos Braga. É um homem de Deus, um coração nobre, fácil de lidar com o pastor João Carlos Braga. Eu que sou mais difícil, pastor João Carlos é fácil. Que nada, né? Rapaz, você que facilita para nós aqui esse trabalho na Rádio Manaim. Obrigado, pastor João Carlos Braga, por essa parceria, por essa amizade que temos, recente, mas parece que a gente já se conhece há muitos anos. É verdade, não é? A gente podia ter se conhecido lá no Rio de Janeiro. Não é verdade, eu também sou de lá. Mas viemos nos conhecer aqui, uma amizade grande de conversar até fora da rádio, né? É verdade. Quantas vezes um liga pro outro e conversa sobre a palavra e tudo mais, é uma grande bênção. Eu queria agradecer aqui, a vinda do senhor mais uma vez, ter aceito o convite de estar aqui conosco, hoje na condição de entrevistado. Mas semana que vem o senhor volta na condição de entrevistador. Amém, amém. Estamos sempre prontos para receber essas bênçãos aqui na Rádio Manaim. Amém, querido. E a irmã Bárbara, que pela primeira vez, espero que é a primeira de muitas, né? Está aqui conosco nessa manhã, recebendo aqui o nosso agradecimento por ter estado aqui, por ter compartilhado coisas que eram íntimas de vocês, né? Particulares. Sim. E que externou aqui para 186 países. Irmãos aqui do Brasil inteiro aqui comentando, isso é muito bom, é uma experiência maravilhosa e serve de exemplo, testemunho para todos os irmãos aqui pegarem, né, esse exemplo de vocês e usar, colocar dentro dos lares, né, e receberem uma bênção. Obrigado, irmã Bárbara. Obrigada a você pelo convite, espero que a nossa história contribua e edifique as famílias, né? Eu queria mandar um abraço especial para as igrejas, né, que a gente passou lá no Rio de Janeiro, para os nossos irmãos lá do Rio, que a gente tem muita saudade, né? E também para a nossa igreja aqui da Glória, né, que nos acolheu. E eu quero te dizer que a Rádio Manaim, o trabalho aqui na Rádio Manaim, foi muito importante na nossa adaptação ao Espírito Santo. Eu acho que nos acolheu. O trabalho do João aqui foi muito assim, interessante para nessa nossa chegada no momento, né, aquele momento de pós-pandemia, de adaptação nossa à cidade, ao trabalho aqui na obra aqui no Espírito Santo. Foi muito importante. Então, é uma grande alegria estar aqui na rádio hoje. É um pouco meio complicado para mim. Eu tenho um pouco de dificuldade com microfones, com câmeras, mas espero ter podido participar aí
contribuir com a programação da rádio e chegar nos lares aí, né, na casa dos nossos amigos, irmãos, e trazer um pouco dessa nossa história de bênçãos do Senhor na nossa vida, né? Que o Senhor é que nos sustentou e nos fez chegar até aqui. E vai continuar. Isso já são ajudando, 40 anos de Igreja Cristã Maranata. Glória a Deus, né? Ô Kleber, Pois não, pastor. é muito difícil uma mudança dessa, né? Depois de uma vida inteira no Rio de Janeiro, tomar uma decisão Verdade. de Foi a sair pra primeira uma vez que nós saímos do Rio, né? Isso, de sair para uma cidade completamente nova. Então, esses trabalhos, né? Às vezes você fica naquela dúvida assim, você está saindo porque você gostou, você está saindo porque você quer ir para outro lugar, ou você está saindo também com o aval do Senhor. Então, a gente vê o trabalho na Rádio Manaim, né? O trabalho no Instituto Dodge, o trabalho com a equipe de intérpretes de Libras no Manaim de Domingos Martins. Tudo isso para nós dois, né, são confirmações do Espírito de Deus de que realmente Ele queria que nós viéssemos para esse lugar. Amém. Então, nós estamos felizes de estarmos trabalhando aqui no Espírito Santo, naquilo que o Senhor tiver para nós estamos à disposição. Mas assim, a Rádio Manaim, o Instituto Dodge e o Manaim de Domingos Martins são para nós o carimbo de Deus. Eu trouxe vocês para cá porque eu queria usar vocês. Amém. Isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me sinto honrado e feliz por ter feito parte, né? Ter sido instrumento para que... Você tem sido um grande acolhedor, né? Da gente. Mas é uma honra receber vocês aqui. Fico muito feliz. E você que está ouvindo o programa, está vendo o programa, está ouvindo, você vai poder rever novamente pelo YouTube, porque já está no YouTube e vai ficar assim, né? Caiu no YouTube, já era, né? Mas para você rever novamente, ouvir novamente, enviar para alguém, enviar o link para alguém, assista aí, ó, veja a experiência desse casal, tá bom? Eu vou assistir mais tarde em casa, eu sempre assisto. Então, faça isso, tá bom? É uma forma de você também evangelizar. Pastor João, irmão Bárbara, obrigado mais uma vez por ter estado aqui. Essa é só a parte 1, vem a parte 2. Aguardem! Ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje, onde conversamos com o pastor João Carlos Braga e a irmã Bárbara. Daqui a pouco a gente volta com a programação normal aqui no Bom Dia, Manaim. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.